Então eu preciso, nesse momento, que você deixe seu pensamento religioso, deixe sua opinião de lado e passe a entender o contexto histórico de tudo isso. É importante você lembrar que nós, cristãos, temos como regra, via de regra, os evangélicos, que tenha ambos, né? Tanto o casamento no civil quanto religioso. Porém, nós precisamos entender que o contexto histórico disso, na verdade, o casamento só se tornou importante, o casamento civil no Brasil, a partir de 1890. E na França, a partir de 1790, né? Na Itália também, por meados dessa mesma data, desse mesmo século, mas por conta de querer tirar e separar o Estado da Igreja. Porque, afinal de contas, quem estabelecia essas normas era a Igreja. Então, para fazer essa separação, o Estado colocou o casamento no civil como importante, né? Nós, cristãos, deveríamos considerar que o casamento religioso, ele é melhor e é maior do que o casamento civil. Afinal de contas, se nós formos olhar a Bíblia Sagrada, não existia casamento civil, não existia documentos que realmente registravam. Se nós formos olhar para a história, nós temos essa cultura dentro aqui do Brasil, nos países do Ocidente, mas no Oriente Médio, é muito comum que não se tenha certidão de casamento, né, entre os países árabes, Israel, Líbano, inclusive na África também, inclusive aceita o casamento poligâmico, que é o casamento com mais de uma mulher. Então os homens têm mais de uma mulher, várias mulheres, malucos são eles, mas eles têm várias mulheres porque isso demonstra poder, riqueza naquelas regiões. Porém, lá não é como estabelecido dessa forma. Os indígenas também não têm um casamento civil, eles têm apenas um casamento diante da sua cultura. Então, gente, os indígenas, por exemplo, eles têm um documento que é dado pela FUNAI. Quando necessário, eles pegam um documento de nascimento de casamento, né, segundo as tradições indígenas. Então, quem somos nós para dizermos que tais países, tais pessoas não estão casadas segundo as suas tradições? Entendeu? É por isso que você precisa estudar história, é por isso que você precisa entender como outros países se relacionam sobre o mesmo assunto. Então, às vezes, nós seguimos uma linha de regra como evangélicos. E outra coisa, eu vou dizer, o Vaticano considera o casamento religioso mais importante. Conheço pessoas que são casadas, católicos, que são casados apenas no religioso e não são casados no civil. Só que o casamento no civil te dá mais garantias. É importante lembrar que a união estável não é casamento, né? Ele dá alguns direitos, mas ainda assim, até iguais, porém, não é um casamento civil. Casamento civil. Então é muito mais difícil para você comprovar como uma relação estável, né, um casamento, uma união estável, você comprovar ali que você tem uma união estável para conseguir direitos, por exemplo, seguros de vida, herança, planos de saúde. É por isso que a igreja considerou o casamento civil diante do Estado, porque o Estado precisava controlar essas questões de herança, de seguros, né, de aposentadorias que passam para a herdeira, para a esposa e etc. Por isso o casamento civil se tornou importante e é por isso que nós evangélicos consideramos os dois tipos. Porém, países do Oriente não têm essa cultura, né? Alguns católicos não têm essa cultura. Tem católicos que são casados apenas no religioso. E nós cristãos deveríamos considerar o casamento religioso mais importante, até mesmo porque é no âmbito espiritual. Na África, por exemplo, tem vários continentes e lá existem os 3 tipos de casamento, tanto o civil, quanto o religioso, como o tradicional, que é segundo a tradição daquela etnia. Então os 3 são considerados casamentos, né? E por que eu entrei nesse assunto? Primeiro, porque ele é polêmico. Segundo, porque eu sabia que a maioria dos religiosos, mesmo sendo religiosos, não votariam no religioso. Terceiro, porque eu vejo que nós seguimos uma tradição que foi nos passada durante séculos e muitos casais se martirizam. Mulheres que consideram o casamento religioso importante, né? E homens que não consideram o casamento religioso importante, só querem casar no civil. Então é importante a gente entender isso como cristãos, que o casamento religioso ele é maior, ele é mais importante porque ele é diante de Deus e das testemunhas. E o casamento civil garante os direitos ao cônjuge após a morte do seu parceiro. Então considere que você cristão, que o casamento religioso é maior. Aí, gente, por que muitos homens não querem casar no religioso? Porque casar no religioso gera custos. A noiva não quer só casar na igreja, ela quer uma festa de noivado. Ela quer uma festa do casamento. E aí o camarada ele fica anulando o casamento no religioso porque tem a exigência de fazer uma festona. E gera custos, é mais caro do que casar no civil, com certeza. E casar no civil também não tá barato. E separar tá pior ainda, tá mais caro ainda. Então não separa, fica junto. Mas enfim, o importante é que as pessoas ficam focadas na celebração, em festa. Quando o principal aqui é a bênção religiosa, a bênção do sacerdote sobre o casamento. E o principal, entender que o ato sexual, a noite de núpcias, é o selo, é a assinatura final do casamento. Então tem gente que se casou e não teve relação sexual na primeira noite. Ainda não foi selado, segundo a Bíblia. Como assim, Rafael? Gente, vamos ver Isaac. Isaac consumou o casamento após ter se deitado com Rebeca na tenda de sua mãe. Jacó consumou o casamento sendo enganado por Labão e acabou recebendo Lia no escuro dentro de uma tenda. Adão consumado o casamento após o ato sexual com a sua esposa Eva, né? E aí nós temos um exemplo na Bíblia que é o de Sansão. Sansão, antes de casar com Dalila, Sansão estava em festa
Os hebreus tinham esse costume de passar 7 dias em festa pelo casamento. Só que o ato de consumação era o ato sexual. E aí, antes dos 7 dias acabar, a mulher de Sansão foi dada para outro homem, o que não consumou o casamento de Sansão com ela. E ele se casa depois com Dalila. O ato sexual é a consumação. Então,